somente crer, tudo é possível. Somente creio, Senhor. Creio, Senhor. Cante com o seu coração. Cante com a sua alma, chamando a presença dele. Possível, creio, Senhor. Creio, Senhor. Não é creio, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Estamos felizes mais uma vez por estarmos na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É este o nosso sentimento, gratidão e alegria por mais uma vez estarmos aqui, deixando Deus conduzir os nossos passos. Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. É aonde nós estamos tomando hoje uma escritura para basear aqui um pensamento para nos abençoar. Deus abençoe os irmãos em casa também, que já estão conectados, acompanhando. Os irmãos de cidades vizinhas que congregam conosco também vão chegando para o culto. Deus abençoe a participação de cada um de vocês, também do nosso amigo, pastor Alberi Bueno, que está na conexão, acompanhando também. Nosso abraço, nosso Deus abençoe ao pastor Alberi e a igreja aí em Porto Alegre. Estamos com o desejo de que Deus nos dê um bom momento, um bom culto. Todas as vezes que viemos à casa de Deus, viemos nessa expectativa, como disse o mensageiro. Se você vai à igreja e não tem expectativa nenhuma, é a isso que você vai receber. É nada de expectativa, nada de experiência, intimidade, presença de Deus. Então, estamos na expectativa que Deus nos abençoe, como já tem feito através dos hinos. Gênesis, capítulo 4, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha aí para você ver, antes dele matar o irmão, Deus lhe advertindo e dizendo para ele: se você fizer o bem, vai haver aceitação para você. Mas se você fizer o mal, o pecado baterá na sua porta. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão
Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão. Misericórdia. Pai, estenda as tuas mãos para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos abençoados, que sabem ouvir o Senhor e obedecer a Ti, obedecer a Tua palavra, obedecer às Tuas advertências. É triste, Pai, ver um quadro como este. Caim não recebeu advertências e conselhos do seu pai ou de sua mãe, ou de um amigo, ele recebeu diretamente do Senhor. Mesmo depois de ter oferecido um sacrifício errado, Pai, o Senhor ainda assim disse a ele que haveria aceitação para ele se ele voltasse e fizesse aquilo que é correto. O Senhor mesmo disse a ele, advertiu a ele sobre o não cometer pecado ao sair dali, mas fazer o correto ao sair dali. Mas seu ódio, sua inveja, seu ciúme, Pai, tomou todo o seu coração. Nós não somos cainitas, nós somos filhos do Senhor, somos descendência real. Portanto, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Pai, eu quero te pedir que nos ajude, nos abençoe. Fala conosco nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. A Bíblia é interessante, não é sobre isso que eu quero falar, mas lendo aqui a Bíblia e observando a expressão do versículo 7, chamou muito a minha atenção. Deus já tinha recebido a oferta de Abel e rejeitado a oferta de Caim. E no versículo 7, Deus vem e fala no tempo presente para ele assim: se bem fizeres, ou seja, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. Ele já havia sido rejeitado uma vez e Deus disse para ele que se ele fizesse o bem, ele seria aceito. Mas essa semente de Caim é uma semente tão dura, de entendimento tão fechado, que não adianta eles ouvirem diretamente do próprio Deus, como o próprio Caim ouviu ali diretamente do próprio Deus. Não adianta. Ele se fecha, ele age totalmente o contrário do que Deus deseja, o contrário do que Deus estabelece em sua palavra. Então, nós vemos isso, queremos pegar aqui desde o princípio, desde o livro de Gênesis, em um personagem ou outro, até chegar aqui no livro de Apocalipse. Você vai ver isso, o problema do diabo com Deus. O problema do diabo não é comigo, não é com você. Às vezes você fica doente e pensa assim que o problema é com você. Não é com você, é com Deus. As lutas, as tentações, as tribulações batem na porta. E às vezes o diabo pega um cordeirinho, uma ovelha do rebanho de Jesus Cristo, o bom pastor, e ele surra, e ele bate, ele fere. Mas o problema do diabo não é com essa ovelhinha. O problema do diabo é com o pastor do rebanho, é com o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai nos filhos, ele vai nas ovelhas. Desde o início foi assim, desde o princípio, e você vai ver que até o desfecho
final que está no livro de Apocalipse, sempre foi desta maneira. O diabo, ele sempre teve em mente deter a Deus e os seus filhos. Deter os filhos para ferir a Deus. Deter os filhos para tentar frustrar, vamos dizer assim, os projetos, os propósitos de Deus. Porque Deus, Pai, tem propósitos na vida dos seus filhos. Assim como um pai tem vontades, anseios, desejos, e às vezes até propósitos para a vida, para o futuro dos filhos. Mas o diabo sempre teve em mente isto. E aí você vai entender por que muitas vezes tanto sofrimento, tantas aflições, tantas angústias. Agora mesmo estava reprisando um programa ali, o sofrimento de Jó. O problema do diabo não era com Jó, era com Deus. Ele foi na casa de Deus, na presença de Deus. Tudo nasceu de um diálogo entre Deus e o diabo. E ele sempre, o nosso adversário, sempre trabalhou e trabalhará para frustrar, ou tentar frustrar, os planos, as profecias de Deus. Sempre virá para tentar lançar alguns impedimentos, alguns tropeços diante dos filhos de Deus, como a Bíblia disse. Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas que lança tropeços diante dos meus filhos de Israel. Aquilo nada mais era do que o diabo tentando lançar tropeços. Então, quem vive tentando lançar tropeços no caminho dos filhos de Deus é o diabo. A própria Bíblia diz que aos anjos dará ordem que te guarde para que não tropeces. Quem é que coloca esses tropeços no caminho dos filhos de Deus? Com certeza é o diabo, aquele mesmo espírito que estava em Jezabel, lançando tropeço em Israel, introduzindo em Israel a idolatria, o paganismo, a adoração a Baal, Peor. Então você já sabe que o diabo tenta, eu disse tenta, não quer dizer que ele consegue, o tempo inteiro deter profecias, deter a obra, deter a palavra, fará de tudo, se preciso, como Jesus disse, nele não há verdade, ele profere mentira desde o princípio, porque isso é próprio dele. Como disse Jesus, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, para tentar deter o livre curso da palavra, do plano, do propósito, do cumprimento das profecias, o diabo ele não vai olhar se ele tem que matar, se preciso matar, se preciso for matar para ele tentar frustrar, impedir, ele o fará. Se for preciso mentir, ele mentirá. Se for preciso roubar, ele roubará. Se for preciso perseguir, ele perseguirá. Se for preciso caluniar, se for preciso difamar, tudo o que for preciso, ele não vai medir esforço para poder levar, acrescentar dores, tribulações e sofrimentos aos filhos de Deus. Mesmo ele vendo, ou enquanto mais ele vê que Deus os ama, mais ele vai trabalhar, bater, surrar. Está aqui o exemplo. Em Gênesis, ele não mediu esforço, ele teve coragem de matar Abel. Quer dizer, tentando impedir, tentando frustrar. Ali estava o ódio da semente cainita contra a semente eleita. A propósito, o irmão Brana disse assim: quando o carnal e o natural se encontram, sempre há um choque. Ali está Caim, o carnal, Abel, o espiritual. Caim, aquele que não tinha a divina revelação, está lá em Hebreus capítulo 11. Pela fé, pela revelação, Abel ofereceu um melhor sacrifício para Deus. Caim não, Caim está ali, o natural está ali, o que não tinha a fé verdadeira ou a revelação verdadeira. E o profeta diz: e quando o natural e o espiritual se encontram, sempre haverá um choque. Quando Caim e Abel se encontrou,
Ele disse: houve um choque. Quando Judas se encontrou com Jesus, houve um choque. Um era o filho de Deus e o outro era o filho do diabo. A mesma cena que nós acabamos de ler aqui do livro de Gênesis. O ódio do cainita contra a semente eleita, a semente revelada. O carnal, o cego, o sem visão espiritual, chocando, perseguindo o espiritual. É a conclusão que tiramos aqui deste parágrafo que o irmão Brana cita na mensagem: mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? Então ele disse: Caim tentou deter Abel, porque Abel era revelado. Tentou deter Abel, porque Abel era especial, era revelado, tinha visão espiritual. Esse é o preço. Se você caminha este caminho da divina revelação, de uma visão espiritual segundo Deus, se nós trilharmos esse caminho aqui, caminho que José trilhou, o caminho de vestir uma túnica, um manto especial, quer dizer, aquilo o identificava como um filho especial. Isso é indiscutível, irmão. Seja o filho de Deus, falhe o tanto que for, ele é a pessoa mais especial que existe nessa terra. É ali que o diabo se perde, ele não consegue ver isto. Não importa quão falho seja esse filho, essa filha, ele é especial. Por quê, pastor, que ele é especial? Porque Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Alguém da escolha de Deus só pode ser um alguém especial. Se não é para o mundo, é para Deus, irmão. Se você não é especial para ninguém nesse mundo, saiba que você é especial para Deus. Deus se importa tanto com você, que Ele te escolheu para estar na mensagem do arrebatamento, e isso é tudo para nós. Só que isso tem preço. Qual é o preço, pastor? O diabo não vai gostar de você nem um pouquinho. Isso tem preço. Qual é o preço? O preço que Abel pagou. Cainita não vai te cheirar, não vai gostar de você. O espírito deles não irão testificar com o seu. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Não há nenhuma comunhão entre a mentira e a verdade. Jesus disse: não tem como agradar a dois senhores. Você há de agradar um e entristecer o outro. Quer dizer, há um preço. Qual é o preço? Lembre de Jesus, o Filho de Deus, a semente real de Abraão, a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Quando essa semente da mulher veio, quando o Filho de Deus, a semente real de Abraão veio a essa terra, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o mundo o aborreceu. Essa expressão é para falar sobre o odiou. O mundo o odiou, e a Bíblia diz: se o odiou, também odiará, também aborrecerá a vós. Vós quem? Vós que sois também descendentes desta semente real de Abraão, que é Cristo. Mateus, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: Jesus Cristo, filho de Abraão. Ali está a semente real de Abraão. E nós, a Bíblia diz, co-herdeiros com Cristo. Jesus, semente de Abraão, e nós somos co-herdeiros, somos descendências também, ou descendência também de Abraão, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aí quando um plano divino deste, irmão, conta com a sua presença dentro dele, você já pensou nisso? Eu faço parte de um plano, um propósito divino estabelecido por Deus nessa terra. Olha quem é você. Você faz parte de um plano, você faz parte de uma árvore genealógica. Essa árvore apareceu pela primeira vez lá no livro de Gênesis, a árvore da vida. Esta é a nossa árvore genealógica espiritual. E aí, quando o diabo percebe isso, você acha que ele vai deixar barato?
Claro que não. Por isso que a vida de um verdadeiro eleito aqui nessa terra não vai ser uma vida com ausência de tribulações, de sofrimentos. Se Caim tentou deter Abel, porque Abel era especial, tinha revelação, você acha que ele também não tentará te deter? Ele também não tentará te desanimar, te desvirtuar, te desencorajar? É claro que ele vai tentar fazer isso, e o tempo inteiro. O irmão Brana disse: Tabernáculo Brana, os filisteus vêm contra ti. Tabernáculo Brana, à medida que vocês começam a crescer no Senhor, ou seja, manifestar traços daquela árvore genealógica da qual sois descendência, aquela árvore da vida que vem desde o jardim do Éden, à medida que vocês começarem a crescer no Senhor, todas as armas do inferno estarão apontadas contra ti. Irmão, imagina como vive uma pessoa sabendo que o inferno inteiro está apontado para o lado dele. E o diabo, ele tem bons atiradores, ele sabe aonde atirar, ele sabe aonde mais dói, ele sabe aonde estão os órgãos vitais da nossa fé, ele sabe aonde atingir. Mas Deus também sabe nos guardar, irmãos, sabe nos proteger. Tanto que sabe que ele diz: tome o capacete da salvação, porque é órgão vital, viu? Tome a couraça do Espírito, a couraça da justiça, melhor, porque para proteger os órgãos vitais. Tome o escudo da fé, para você se defender dos dardos inflamados da maldade. Tome a espada do Espírito para você contra-atacar, porque você vai ter que usar a sua fé, usar a palavra. O diabo e Jesus ali numa batalha terrível no Monte da Tentação. É a história do cristianismo, ou de todo verdadeiro cristão. O diabo está lá, ó, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo atacando, Jesus se defendendo e contra-atacando com a espada do Espírito. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que não caia, para que não tropece. Jesus disse: ao Senhor teu Deus não tentarás, e somente a Ele adorarás. Vai-te, Satanás. O tempo inteiro Jesus se defendendo e contra-atacando com a palavra. Quer dizer, nós temos um arquirrival, o inimigo ferrenho, bem treinado, sabe bater, sabe aonde entrar para causar dores, danos a um cristão, e danos e dores a Deus, porque quando Deus vê o seu filho ou seus filhos sofrendo, Deus também sofre. Sabe o que o irmão Brana disse? Quando Deus mandou Adão e Eva sair do jardim do Éden, ele virou as costas para não ver os seus filhos indo embora de casa. O profeta disse assim, ó, quando Cristo Jesus, seu Filho, tomou os nossos pecados e subiu na cruz para morrer em nosso lugar, o irmão Brana disse assim, ó, Deus virou as costas para o seu Filho na cruz. Por isso que ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparastes? O profeta disse, Deus virou as costas para o seu filho, porque o seu filho estava literalmente cumprindo Isaías 53, sendo moído, dilacerado. Aquela foi a cena mais humilhante para Deus, e Deus teve que fazer o que? Deus teve que virar as costas. O diabo sabe como levar sofrimento a Deus, por isso que ele ataca os filhos, por isso que ele tentou o tempo inteiro fazer aquilo que ele fez com Jesus, desde que pegou Jesus no Getsêmani. Ele não queria só pegar Jesus e crucificar e matá-lo sem tanto sofrimento, ele queria fazê-lo sofrer e morrer aos poucos, a ponto de que ele gastou quase 7 horas, o irmão Brana fala sobre a dor das últimas 7 horas de Jesus na cruz do Calvário. Então o diabo, ele sabe entrar nesse lugarzinho que causa dor no coração de Deus. E ele vem o tempo inteiro, mas a verdade é essa, irmãos,
ele nunca conseguiu deter a Deus, nunca conseguiu frustrar os planos de Deus. Ele matou Abel, pensou assim: agora acabei com a semente justa. Sabe o que a Bíblia diz? Deus deu para Adão um filho no lugar de Abel, por nome Sete. E quando Sete nasceu, Sete tinha coração de adorador. A Bíblia diz que Sete, quando nasceu, o nome do Senhor começou a ser adorado. Abel era a morte, um tipo de Cristo descendo à sepultura. Sete era um tipo da ressurreição. Abel desceu ao pó, mas Sete veio e começou a adorar a Deus. O diabo conseguiu frustrar o plano de Deus? Conseguiu acabar com a semente de adorador ali no livro de Gênesis? Não conseguiu. Então, se ele não conseguiu ali frustrar o plano de Deus, e em tempo algum ele nunca conseguiu frustrar o plano de Deus, seria hoje que ele frustraria os planos de Deus? Irmão, Deus planejou nesta era de Laodiceia que ao final dela um povo seria transformado, alcançaria a fé de arrebatamento e subiria ao encontro do Senhor nos ares. Você acha que com toda a pressão psicológica, espiritual e com todos os tropeços que o diabo lança, como sempre lançou desde o livro de Gênesis, ele vai conseguir frustrar esse plano de Deus? Não vai mesmo, irmãos. Quem Deus planejou no arrebatamento vai estar ali no arrebatamento. Não vamos perder o nosso arrebatamento. Possa o diabo ferir, pode o diabo mentir, pode o diabo caluniar, pode o diabo lançar tropeços, como eu disse. Ele tenta de tudo, sempre tentou e tentará. Ele matou, ele mentiu, ele caluniou, ele seduziu, ele corrompeu, ele sempre tentou de absolutamente tudo para poder frustrar o plano de Deus. Mas se nem quando o mundo vivia debaixo do sangue de touros e bodes, sacrifícios de animais que não tinha o espírito, a vida para voltar sobre eles. Se nem debaixo do sangue de touros e bodes, ele conseguiu deter a obra, deter o povo de Deus, frustrar os planos de Deus. Você acha que nós aqui, na dispensação dos tempos, vivendo debaixo do poderoso sangue de Jesus Cristo, o diabo vai conseguir frustrar o plano de Deus? Mas não vai mesmo. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, que é muito mais poderoso do que o sangue de touros e bodes. Nós não estamos mais na sombra, nós estamos na imagem exata, vivendo o real nesse tempo que estamos vivendo. Então não adianta ele atacar. O profeta irmão Branham disse: o carnal sempre odiará o espiritual. Não adianta ele te odiar. O inimigo das nossas almas pode nos odiar o quanto ele quiser, e é até bom que ele nos odeie mesmo. É melhor você o ter lhe odiando do que ele o ter te admirando. Como disse o próprio profeta, é melhor você ter ele te chutando, te perseguindo, do que ter ele caminhando com você como um bom amigo. Se ele é o seu inimigo, é porque você não está agradando ele mesmo. Ai, pastor, estou passando tanta tribulação, tanta luta, o diabo não me dá espaço. Olha, isto é um bom sinal. O terrível de tudo seria se ele te desse espaço e se você não passasse por lutas e aflições nessa terra, porque a semente eleita sempre passou e sempre passará por batalhas aqui nessa terra. Se você pegar a Bíblia, irmão, você vai ver que até quando Jesus volta, depois de 3 anos e meio de tribulação, para reinar com os santos nessa terra, irmão, você vai ver que até ali tem mais uma batalha. E depois que passa mais 1000 anos, você vai ver que até depois do milênio, quando o diabo é solto, ele ainda consegue arrastar a multidões que estão espalhadas nas nações, e aqueles que levantam na segunda ressurreição para o julgamento do trono branco. Até depois de 1000 anos, ele ainda tentará vir contra a cidade santa para fazer guerra contra os santos. Quer dizer, a vida da semente eleita sempre foi marcada por batalhas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Descansa nisso. Se tem batalha, tem promessa de que você será mais do que vencedor.
Isso aí você pode descansar nisso. O diabo pode te odiar, pode ranger os dentes. Davi disse que se ele pudesse, ele iria nos mastigar. Eu sei que agora mesmo, se ele pudesse, eu sei que agora mesmo ele diz que te odeia, que se pudesse te mastigaria. Mas, irmão, nós estamos longe do alcance das mãos dele, quando estamos debaixo do sangue de Jesus e em nossa terra. Não saia dos teus limites, que é a presença de Deus e o sangue de Jesus Cristo. Debaixo do sangue, na palavra, Deus se responsabiliza por você e não permitirá o diabo te tocar. Agora, quando você sai dos seus limites, é outra história. Aí o diabo pode te alcançar, porque debaixo do sangue, o profeta disse, ele não pode entrar. Se ele entra debaixo do sangue, ele se torna santo, e santo ele não pode ser. Se ele entra debaixo do sangue, ele passa a amar, e ele é ódio. Amor ele não pode, o profeta diz, ele pode personificar dom de língua, dom de visão, interpretação, palavra de sabedoria, ciências. O diabo pode personificar todos os dons espirituais. Mas o profeta diz, mas amar ele não consegue, ele é o ódio, com a verdade ele não pode, porque ele é o pai da mentira. Então, fica debaixo do sangue, porque debaixo do sangue o diabo não pode entrar, irmão. Aí debaixo do sangue, para ele entrar, diz o irmão Brana, ele tem que se arrepender. Espera aí, ele pode se arrepender? Pois Caim, quando matou Abel, Deus falando com ele, Caim não se arrependeu? Você acha que o diabo pode se arrepender para ser justificado pela fé e entrar debaixo do sangue e ser visto como santificado? Se ele se arrepende e entra debaixo do sangue, você sabe o que ele se torna? Nosso irmão. Mas isso é impossível para ele. O lugar aonde Deus escolheu para você viver e ter companheirismo com Deus, o diabo não pode entrar, irmão. O profeta disse, Deus tem um lugar aonde ele escolheu para a igreja se reunir, e não é entre quatro paredes, não é em uma linha de companheirismo. O profeta disse, o lugar de comunhão com Deus é debaixo do sangue de Jesus Cristo, aonde o diabo não pode entrar. Você crê que nós estamos agora debaixo do sangue de Jesus? Então ficou tudo lá fora. Se entrou alguém doente aqui, ficou lá fora a doença. Se entrou oprimido, ficou lá fora a opressão. Porque o diabo não pode entrar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Debaixo do sangue há perdão, debaixo do sangue há cura, debaixo do sangue há libertação, há perfeita adoração. Oh, irmão, dá glória a Deus, você está num lugar perfeito demais. Pastor, é o tabernáculo Passos? Não, o tabernáculo Passos é cheio de imperfeição. O lugar perfeito qual estamos é debaixo do sangue de Deus, que tem lavado e purificado a nossa alma. Aí o diabo não pode entrar. Entende você o porquê o diabo te odeia? É porque você pode entrar num lugar aonde ele não pode entrar. Entende por que o inimigo te odeia, te persegue, te martiriza, te fere? Se possível for, ele judiará da sua família para judiar de você. Entende por que ele tanto, às vezes vai, fica nas espreitas, te vigiando, esperando uma ocasião para você sair de debaixo do esconderijo, do lugar de proteção? Entende por quê? É porque o diabo, antes de pecar, antes da iniquidade se achar no coração dele, irmão, olha, ele vivia diante do trono de Deus. Ele era anjo de luz, andava no meio das pedras fogueadas, ele tinha um lugar privilegiado dentre todos os anjos, não havia um maior do que ele na hierarquia angelical. Ele era aquele que podia louvar, cantar, adorar. A ele era dado aquilo que de mais importante era ministrado no reino dos céus, diante do trono de Deus. E quando ele pecou, irmão, o diabo perdeu aquele lugar de glória e perdeu definitivamente para nunca mais
alcançar. E aí, Deus pega você e põe no lugar dele. Ah, mas ele não vai gostar disso de jeito nenhum. Ele louvava, hoje é você que pode louvar. Ele adorava diante do trono da graça, hoje somos nós. Hebreus capítulo 4, versículo de número 14, entremos pois com ousadia diante do trono da graça, aquele trono que o diabo entrava diante dele, hoje somos nós que entramos lá, e você levanta suas mãos e você adora, e Deus recebe aquilo como algo perfeito e belo. Pastor, mas não sei cantar, sou desentoado, desafinado. Não é disso que nós estamos falando, irmão. Nós estamos falando de uma alma rendida, quebrantada, contrita, que entra debaixo do sangue de Jesus Cristo, e debaixo do sangue de Jesus Cristo não há imperfeições. Aí o inimigo vai te odiar mesmo. Você tomou o lugar dele. Você está diante do trono da graça de Deus. Esaú vai te odiar mesmo, Jacó. Você tomou a primogenitura que era dele, agora é sua. O inimigo vai te odiar mesmo. Ele era o mais próximo de Deus. Ele perdeu aquela intimidade e proximidade. Hoje, sabe quem são os mais próximos de Deus? Somos nós, igreja. O irmão Brana chega a dizer, o irmão Brana diz assim, Deus está mais perto de você e você dele, do que você está mais perto do seu próprio coração. Você está mais perto de Deus do que do seu próprio coração. O diabo era aquele que estava mais perto. Hoje somos nós que vivemos mais perto de Deus. E Deus veio e disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você só não percebe, mas eu estou ali. Você está chorando, eu estou ali. Você está passando por tribulações, eu estou ali. Eis que estou convosco. O diabo não gosta disso. Saber que como Esaú perdeu a primogenitura, ele também perdeu a primogenitura e não pode recuperar a primogenitura. Você alcançou algo que ele perdeu. E agora, Esaú, carnal, odiou a Jacó. E agora, irmão, Caim odiou a Abel. E agora, Esaú, e agora o próprio Lúcifer, a semente cainita, ela também não vai aceitar muito bem a noiva de Jesus Cristo. O irmão Brana chega a dizer assim, virá um dia quando eles se unirão em um concílio ecumênico para tentar destruir a mensagem do sétimo anjo. Saiba de uma coisa, pode parecer estar tudo discreto, silencioso, mas aqui o profeta disse, um dia eles levantarão para tentar destruir a mensagem do sétimo anjo. Esta mensagem é uma pedra no mundo. Esta mensagem, ela é diferente aqui nessa terra. E o profeta disse, assim como Esaú perseguiu a Jacó e queria tirar-lhe a vida, eles perseguirão essa noiva. Assim como Caim matou a Abel, eles também tentarão matar o ministério da hora, tentarão matar a influência dessa mensagem. E será que já não é o que estão fazendo em redes sociais? E será que as muitas infamações, calúnias, mentiras, será que isso já não é uma maneira de Caim tentar matar Abel? Porque se falam, nós que temos os sermões, lemos os sermões, nós que conhecemos a mensagem, ouvimos pessoas lançar acusações sobre a mensagem, que você fala, meu Deus, que coisa descabida, não existe isso dentro da mensagem. Você vê Caim o tempo inteiro querendo matar Abel, o tempo inteiro querendo manchar a mensagem. Mas tem uma coisa, irmão, a mensagem seguirá pura o seu curso, o seu caminho, ninguém vai frustrar os planos de Deus. Deus a enviou à terra para encontrar os Abéis, encontrar os Jacós, encontrar os eleitos, e ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Não adianta o diabo odiar essa mensagem. Deus cumprirá o propósito pelo qual esta mensagem do entardecer foi enviada à terra, e está cumprindo. Você, irmão, é um propósito pelo qual essa mensagem veio à terra.
Sabe por que essa mensagem veio à terra? Porque ela teria que te buscar, teria que te limpar, teria que te alcançar, teria que abrir caminhos para você receber o batismo do Espírito Santo. Sabe por que essa mensagem veio à terra? É porque ela teria que trazer para você uma fé de arrebatamento. É por isso que ela veio, e ela está cumprindo o propósito pelo qual Deus a tem enviado, mesmo no meio desse esgoto, desse lodaçal de pecado que está a terra, mesmo tentando manchar a mensagem por todos os lados. Ela é tão cristalina, ela é tão poderosa, ela não se deixa manchar, ela segue incontaminável. Como água e óleo não se mistura, irmão, não terá como mancharem essa mensagem e impedir o propósito dela nessa hora. Ela vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Sim, ela fará isto. Eu não sei, talvez agora mesmo esteja nos ouvindo o irmão Rodrigo, que congrega conosco lá em Belo Horizonte. Irmão Rodrigo, frequentando algumas igrejas a vida inteira, mas a esposa denominacional, e aí de repente um dia ele liga o computador e ele via escrito lá William Branham, Tabernáculo da Fé e tanta coisa. Ele ficou curioso com aquilo, de repente ele clica num vídeo. Aí lá no vídeo que ele clicou, estava cantando um hino. Grande é o nosso Deus, larararara, larararara. Vocês conhecem o hino. Somos nação santas, e larararara, e lá vai o hino. Aí ele ouviu aquilo uma vez, ouviu aquilo duas vezes, ouviu aquilo 3 vezes, e falou assim com a esposa: querida, nós não estamos parecendo esse povo que este hino aí está dizendo, nação santa, povo adquirido, povo por Deus, escolhido, não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Querida, nós não estamos parecendo esse povo. Aí quando ele ouviu aquele hino, aí ele falou: não, eu tenho que conhecer esse povo. Aí ele entrou em contato com quem postou o hino, foram o pessoal de Betim, lá do pastor José Couto. Aí lá falaram com ele sobre o batismo, sobre o profeta, sobre a mensagem. Rapidamente ele veio, foi batizado, congrega, é um diácono nosso lá em Belo Horizonte. Aí eu fiquei pensando, como é o eleito? No meio de tantos embaraços, no meio de tantas manchas, como no meio de Caim tentando matar a revelação. Caim tentou matar quem? A revelação, a adoração, a visão espiritual, matando Abel. No meio de tantos cainitas tentando fazer religiosamente esse trabalho sujo, porque o diabo trabalha sujo mesmo, ele mente descaradamente. Como eu disse, ele rouba, ele mata, ele mente, ele calunia, ele fará tudo que for preciso para causar dano aos Abéis, a revelação, a visão espiritual. Ouvindo um hino, ele se converteu, mas a esposa e são cristãos na mensagem. Quer dizer, essa mensagem vai encontrar, irmão. Agora, recentemente, um jovenzinho de 18 anos de idade, mexendo na internet, ele vai e encontra lá também na região de Belo Horizonte, lá, alguns hinos e começa a ouvir, e de repente ele escuta uma pregação, e logo ele procura o contato e liga para o auxiliar do pastor Pedro: moço, preciso de falar com o senhor. O que foi? Eu estou achando diferente. Quem que é esse William Branham? Estou vendo falar muita coisa dele aqui, me explica um pouquinho. E logo começaram a explicar para ele o batismo, a mensagem. Está lá, batizado, o único dentro de toda a família, dentro de toda a casa, está lá na mensagem. Eu pensei, meu Deus, que coisa. Agora lá para o lado do norte de Minas, pessoas mandando mensagens, pedindo batismo. Estava conversando com o pastor Couto, eles têm o roteiro que fazem para aquele lado de lá, e pessoas manifestando pela internet. E eu pensei, meu Deus, numa era escura dessa, em um mundo, esse mundo virtual, aonde está o Evangelho, aonde essa pregação agora mesmo vai, aonde há tantas coisas espúrias, aonde há tanta gente trabalhando para matar Abel, matar a revelação, matar a palavra. Irmão, essa mensagem está indo e está encontrando, um aqui, 2 ali, 3 de cá, está encontrando a semente eleita. E louvado seja Deus, se está encontrando, é porque ainda tem eleito para crer nessa mensagem, irmão. E quando o último eleito for encontrado, adeus para essa
terra, é a nossa hora, é o nosso arrebatamento, é tudo que nós estamos almejando. Está vendo por que Caim persegue Abel, quer matar Abel? Está vendo por que Esaú quer matar Jacó? E se Deus não guardasse Jacó, teria realmente matado a Jacó. É porque Esaú sabe o quê? Que Jacó está com a primogenitura, aquilo que ele teve oportunidade. Irmão, muita gente teve oportunidade de ter o que nós temos, de estar aonde nós estamos, de ter recebido a mensagem que nós recebemos. Muita gente teve oportunidade, mas não souberam aproveitar a oportunidade. Até Caim teve oportunidade, porque Deus não julga sem antes dar oportunidade, sem antes advertir, mas não souberam aproveitar a oportunidade. E por que você aproveitou? E por que eu aproveitei? E por que eles não e nós sim? Por quê? Irmão, é coisa de Deus. É coisa de Deus. Nós também não aproveitaríamos, nós também desperdiçaríamos, mas é coisa de Deus. Que coisa é essa? É eleição, é presciência divina, é o amor de Deus que te enxergou aqui nos últimos dias, crendo numa mensagem poderosíssima como esta. Oh Deus, nos ajuda agora, Senhor, a suportar as pressões, os ataques, suportar o Esaú carnal que odiou a Jacó, e se não fosse Deus, ele teria matado a Jacó. Irmão, se não fosse Deus, o mundo já teria matado essa mensagem. Eles têm poder para isso, têm mídia para isso, têm armas, têm bombas para atirar sobre isso. Irmão, se não fosse Deus, já teriam matado essa mensagem. Mas quem é que pode matar Deus? Essa mensagem não é o homem, não sou eu, não é o William Branham. Essa mensagem é a palavra de Deus. Ninguém pode matar a Deus. Por isso que eu disse, se não fosse Deus, eles já teriam sufocado. Se não fosse Deus, a semente eleita teria sido estipada bem em Gênesis, quando Abel morreu. Se não fosse Deus, irmão, Esaú teria eliminado a Jacó, e a primogenitura com Jacó morto voltaria para Esaú, porque ele era o legítimo, o primogênito. Se não fosse Deus, Balaque e Balaão teria concretizado o seu intento diabólico. Qual é o intento diabólico? Balaque convidou Balaão para lançar tropeços, maldições diante de Israel e eliminar Israel. E vendo que não tinha jeito, por palavras não, por maldições não, então começou estratégias. O diabo é estrategista. Chama Balaque, chama Moisés. Somos primos, aqui somos os descendentes de Ló, com suas filhas. Lá são os descendentes de Abraão, que foram, através de Isaac e Jacó e José, parar no Egito, ficou escravo por 400 e tantos anos. Afinal de contas, somos duas nações que têm parentesco. Chama eles para a gente fazer uma reunião juntos, sem saber que a reunião estava cheia de más intenções. Colocaram as moabitas para dançar e seduzir os filhos de Israel, e quando eles se enamoraram, embebedaram, se comprometeram, logo Moabe disse: vocês terão que adorar conosco, vocês terão que se prostrar diante dos Baals, ou os Baalins que estão por aqui, porque senão não tem como entregar elas para vocês. E lá está aquele monte de israelita prostrado diante da idolatria, tudo que Deus não suportava, e Deus teve que matar 23 mil israelitas num dia só, teve que peneirar o seu arraial. Era o diabo querendo eliminar completamente a semente justa, sempre tentou eliminá-los, e ali morreu foi muitos e muitos. Mas, irmão, há sempre um resto. Eu gosto dessa expressão na Bíblia. A Bíblia diz assim, mas há um resto que
que foi guardado. Há sempre um resto, há sempre um remanescente, há sempre alguém que Deus guarda para se manter até o dia final, até entrar na terra de Canaã. Senhor, deixe-me estar entre este resto que vai manter-se até a hora final, até entrar na terra de Canaã, até tomar posse do meu monte. Eu quero estar entre esses poucos. Mas o diabo não conseguiu, sempre tentou deter, mas, final das contas, ele sempre frustrou. Quando ele achou que estava amaldiçoando Israel, estava abençoando. Quando achou que estava matando os israelitas e que a história acabaria ali agora, na verdade era Deus que estava limpando o arraial. Tinha muita gente suja no meio, e Deus resolveu dar uma limpada. Aqueles aos que tinham que se corromper, aqueles aos que se dobrariam mesmo diante daquela idolatria terrível. Era Deus, como disse o irmão Brana, passando por ali aquela peneira. Mesmo quando o diabo acha que está ganhando, irmão, tirando proveitos, mal sabe ele que às vezes ele está até trabalhando para Deus sem saber. As estratégias de Deus são muito mais perfeitas do que a do inimigo. Ele nunca poderá tirar proveito em cima de Deus, irmão. Afinal de contas, Deus soberano, infinito, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, não criaria um ser 100% Deus igual a ele. Não, não, não. Tem algumas cartas que Deus guardou na manga só para ele, que o diabo nem sequer imagina. O diabo não pode pleitear qual igualdade com o nosso Deus. Nosso Deus é maior, a sua estratégia é mais perfeita, os seus planos nunca frustraram, ainda que aparentemente parecesse, diante dos olhos naturais, que tivesse frustrado, mas os planos de Deus nunca sequer frustraram. Quando mandou matar os menininhos ali no Egito, para que pudesse matar a Moisés, porque os magos preveram que nasceu uma criança, queria trazer problema para Faraó, queria destruir, afundar o reino do Egito. Irmão, quando o diabo pensou isto, que matando os bebês resolveria o problema, irmãos, Deus trabalha numa simplicidade tão grande. É por isso que os sábios e entendidos tropeçam nas coisas pequeninas. Deus escondido e revelado em simplicidade. Quando o inimigo pensou que agora matamos todos, irmão, Deus pôs um bebezinho dentro de uma arquinha e jogou no meio dos crocodilos. Aquela arquinha frágil, qualquer crocodilo destruiria aquilo com uma bocada só. Mas Deus pôs aquela arquinha betumada e deixou descer rio abaixo. Fica tranquilo, ainda que tenha que andar, eleito, no meio de crocodilos, fica tranquilo, deixa Deus te betumar. A arquinha era frágil, irmão, mas o cheiro da arquinha, o betume da arquinha, era o cheiro que os crocodilos não suportavam. Nós podemos ser frágeis, mas deixa Deus nos betumar, deixemos Deus nos ungir com o seu perfume da rosa de Saron. Este é o cheiro, é a unção, é o óleo do Espírito Santo que os crocodilos não suportam. Isso manterá o diabo mais distante de você. O Espírito Santo é o repelente, é o que mantém distante o diabo de nós. Senhor, enche-nos deste cheiro suave, enche-nos deste Espírito Santo, guarda-nos desses crocodilos que querem destruir a tua semente eleita. Tão simples. Lá desce o rio, pequeno Moisés, e daqui a pouco o inimigo que queria matá-lo está carregando ele no colo, pegando na bochecha dele e falando: que menino lindo, é o mais formoso que eu já vi. Moisés será o nome dele, porque tirado das águas ele foi. O inimigo carregando aquele a quem queria matar, e aquele que o inimigo queria matar era tão indefeso, tão frágilzinho, que se ele soubesse que estava com quem ele queria matar na mão, era tão fácil, em segundos ele mataria aquela coisinha indefesa. Irmão,
Eu estou falando muitas vezes aqui hoje das estratégias e fúria e ódio do inimigo, e talvez alguém fique até com medo. Sabe de uma coisa? Nós somos como um pequeno bebê mesmo, indefeso, que se o inimigo quiser nos destruir, em segundos ele nos destrói. Nós somos esse pequeno Moisés indefeso. Eu não posso me defender contra a fúria pertinaz do inimigo. Você não pode. Mas quem guardou Moisés, igreja? Quem guardou Moisés? O que guardou Moisés, o bebê indefeso, é o que está guardando esse eleito, essa igreja indefesa. É Deus a nossa proteção. Deus te guarda, noiva, até o dia da tua transformação. Deus te guarde, eleito, até o dia da tua saída dessa terra. Foi Deus. Deus guardou Moisés dos crocodilos. Deus guardou Moisés no colo do seu faraó, que era o maior mentor daquele plano diabólico de matar todas as crianças. Aquele que mandou matar todas as crianças não resistiu quando a criança eleita chegou nas suas mãos, porque Deus a guardou nas suas mãos. Irmão, esse mundo é mau, mas Deus está nos guardando nesse mundo. Esse faraó é mau, mas Deus está nos guardando aqui na mão, no governo desse faraó. As ciências, as políticas que regem a humanidade, elas não são boas, mas Deus está guardando a sua semente eleita. Oh, glórias a Deus. Você crê nisto, irmão? Que Deus está guardando essa semente eleita, que a semente cainita sempre a odiou. Eu estava dizendo agora há pouco para a Cristina, eu falei, gente, que mundo hipócrita nós vivemos. Um pouquinho que abrir o celular, apareceu escrito ali assim, a cantora fulana de tal, vou evitar de falar o nome, está aqui tirando fotos na sua mansão de 4 andares, aonde é um mini shopping, aonde tem cinemas, spa, academia e etc, mansão de mais de não sei quantos milhões e milhões e milhões, e põe milhões em cima disso, e eu pensei assim, meu Deus do céu, que mundo ordinário, que mundo hipócrita. Uma mulher coloca a sua intimidade, coloca as suas carnes para fora, e canta e requebra num palco, e leva de pobres e miseráveis milhões e milhões e milhões, e vai visitar uma cidade, e as prefeituras tiram da boca do pobre, dos hospitais de saúde, dos professores, e dá milhões e milhões e milhões para eles cantarem ali 1 hora, fazer as pessoas beberem, prostituírem e colocar seus corpos em exposição para ser cobiçado, e eles ficam bilionários com essas coisas. Deixa um crente comprar um carro, deixa um crente trabalhar, suar dignamente e viver em uma casa um pouquinho melhor. Deixa um pregador viver uma vida um pouquinho melhor, um homem que prega santidade e arrebatamento. Ele vale menos do que um lixo deste, que está levando almas para a perdição. Mundo hipócrita, condenado, que está na negrura do pecado e da incredulidade. O Espírito Santo está pesando essa terra na sua balança. A mão está escrevendo na parede, pesado fostes, e encontrado em falta fostes mais uma vez. Crente é tudo ladrão, e estes sujos, profanos, sem misericórdia, ungidos para desvirtuar a boa moral, são aplaudidos nas mídias e pelo público, e eles são tidos como dignos pela sua vida de luxúria e ostentação. O que você acha desse mundo? Por eles mantenho a minha palavra não entendida por muitos. Por eles não oro mais. Oro por vocês.
oro pelos eleitos, oro por essa gente, irmão Tito, que está no mundo, mas lutando para servir a Deus. Oro por esse eleito que está perdido até mesmo por aí, mas tem uma semente, que quando a palavra chegar, vai bater na semente e ela vai ser manifestada. Agora, esse mundo hipócrita, não. Depois vem querer dar aula de moral e de caridade. Pelo amor de Deus, você ganhar 30 milhões em um show e doar 1 milhão de cesta básica e assistência social, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Mundo hipócrita, mundo perdido, que, quando vê essa fé simples e pura, não pensa que admira isso, acha isso ultrapassado, acha isso fanatismo, mas outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Se pudesse, tamparia a boca, se pudesse, o carnal, se pudesse, a igreja carnal, se pudesse, o homem carnal, se pudesse, o governante carnal, se pudesse, sabe o que faria com os Josés espirituais, que tem revelação, que está em sintonia com o plano de Deus? Colocaria na sepultura, na cisterna sem água, colocaria na caravana dos midianitas para vender para o Egito, lançaria para o cárcere como fez Potifar. O carnal nunca foi amigo do espiritual. Mas Deus está juntando as suas aves. As aves da mesma plumagem estão voando juntas. Onde, Senhor? Onde estiver o corpo, ali estarão as águias. Deus está juntando a sua semente. Semente odiada, na verdade, mas Deus cuida. Ei, Deus cuida. Aleluias. Deus cuida do seu José. José, com a sua capinha de 7 cores, fé, virtude, ciência, paciência, temperança, piedade, amor fraternal. José, com sua mensagem dos 7 selos, 7 cores, 7 estaturas do varão perfeito, 7 naturezas divinas. Deus cuida dos seus Josés eleitos, que estão vivendo uma vida espiritual, que não estão se corrompendo, que não estão se misturando. Deus guarda essa semente eleita. Mantenha-te na escola, moça, rapaz, mantenha teu testemunho limpo. Deus guarda os seus Josés neste inferno que está essa terra do Egito. Deus guarda. José na sepultura, Deus guardando. José na caravana dos medianitas, Deus empurrando. José lá na casa de Potifar, Deus guardando. José lá dentro da cadeia, Deus guardando. José lá no trono de Faraó como segundo do reino, Deus guardando. Deus fazendo com que tudo viesse contribuir para que a sua soberana vontade pudesse ser cumprida. E o diabo achando, acabamos com José. Quando o diabo pensou, acabamos com ele, ele estava assentado num trono. Quando o diabo pensou, acabamos com Jesus, lá está Jesus, porque Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Quando o diabo disse, ele está na sepultura, vai lá agora, porque é dito entre os discípulos que, isso é Mateus 27, é dito entre os discípulos que ele ressuscitará ao 3º dia. Então, para que não aconteça que eles roubem o corpo dele e corra-se o dito que realmente ele ressuscitou, sele a pedra e coloque uma guarda diante do sepulcro para não acontecer isso, porque se sair esse dito que ele ressuscitou, aí o segundo estado será pior do que o primeiro. Vai nos dar muito mais problema o dito de que ele ressuscitou do que o dito que ele foi um bom homem e está enterrado entre as rochas. Então tá bom, assim o faça, põe os seus servos lá. E Anás e Caifás mandou eles colocarem a guarda diante do sepulcro. E ele no sepulcro e o selo romano lá, ninguém podia romper, e o diabo assim, agora acabei com ele. Acabou?
Ele foi lá no inferno. Quando todos pensavam que ele estava derrotado, ele foi lá no inferno e falou assim: ei, me dá a chave da morte aí. Você não tem mais autoridade sobre a morte. Eu venci a morte. Tenho domínio sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu coloquei cabresto sobre a morte. Me dá a chave do inferno. Eu agora é que vou coordenar isso aqui. A casa é sua. Você faz a algazarra que quiser, mas me dá a chave do inferno. Apocalipse 1,17. Jesus com a chave da morte, Jesus com a chave do inferno, Jesus fazendo uma obra missionária no mundo invisível, levando os santos do Velho Testamento para as regiões celestiais. Salmo 24, levou Abraão, Isaac, Jacó, todos para descansar naquele lugar chamado paraíso, um lugar diferente, onde não há perturbações, onde não há choro e ranger de dente, como o lugar paralelo aonde eles estavam, dava para eles ouvir os tormentos diabólicos, ainda que não sofresse, mas sabiam que estava ali, paralelamente a eles, Deus os colocou distante daquele lugar. Isso foi enquanto eles pensavam assim: acabamos com ele. Até parece que tem como acabar com o eleito. Até parece. José na cadeia, vocês acham que acabaram com ele. José na sepultura, vocês acham que acabaram com ele. Jesus na sepultura, vocês acham que encerraram com ele. Irmão, quando eles pensaram que haviam acabado com ele, ele já tinha ido e feito uma das maiores obras de seu ministério. E agora, sabe o que ele fez? Envia um anjo ou dois, não lembro bem, que se assenta em cima da pedra, remove a pedra, e aqueles guardas viram aquele anjo e caíram como que mortos. Mas olha como é o cainita. Vocês já viram a Bíblia dizer que aqueles guardas viram os anjos e caíram como mortos? Eles viram os anjos que removeram a pedra. Isso foi testemunho deles para Anás e Caifás e os anciãos em um tribunal, depondo em juízo. Foi o testemunho de quem guardava o sepulcro. Eles disseram que viram. Sabe o que os sacerdotes e anciãos falaram? Nós vamos dar a vocês muito dinheiro, para vocês ficarem calados e dizerem que os discípulos vieram e roubaram o corpo. E a Bíblia dizia, até hoje corre esse dito em Israel, de que os discípulos roubaram o seu corpo. Irmão, inconversos, semente cainita pode ver o anjo em cima da pedra. Semente cainita pode ver o anjo remover a pedra. Semente cainita pode cair como morto, mas não converte. Se não converte vendo o anjo remover a pedra e testemunhando a ressurreição, vai converter com o quê? Meia dúzia de palavras bonitas ou alguns programas de entretenimento. Não se converteram, e pior do que não converter, olha o paralelo que eu fiz na minha mente. Judas o vendeu por 30 peças de pratas para eles o matarem, mas aqueles soldados receberam muito dinheiro, a Bíblia não fala quanto, para manter em sigilo a ressurreição, pagos para ficar calado e dizer que ele não ressuscitou. Olha para você ver que coisa. Um cainita vendeu para matar, outro cainita vendeu para poder manter, recebeu dinheiro, foi subornado para poder manter no sepulcro. O ódio da semente cainita contra a semente real. Tentaram colocá-lo e tentaram mantê-lo no sepulcro, mas este é o nosso Deus. Ninguém pode mantê-lo dentro do sepulcro. Este é o nosso Deus. Só foi parar no sepulcro porque ele deixou, ele disse, eu dou a minha vida. E quando tentaram mantê-lo no sepulcro, irmão, ele venceu as pedras, os selos romanos, ele venceu os obstáculos, ele superou, deu um drible no diabo e passou por cima de todas as artimanhas do diabo. O diabo não pode prevalecer contra Deus. Senhor, nós queremos estar em Ti, Pai. Em Ti nós seremos mais do que vencedores. Deixa eu terminar com isso. Abra aí, irmão, Mateus capítulo, deixa eu ver se é isso aqui. Mateus capítulo 28, vai ficar só nas minhas palavras,
Deixa nas palavras da própria Bíblia, é mais bonito, mais preciso. Mateus capítulo de número 28. Meu Deus do céu, o ódio dos carnais, o ódio dos cainitas contra Abel, contra Israel, o ódio dos cainitas contra Elias em Israel e os 7.000 que não se prostraram, o ódio dos cainitas contra Jesus. Quando nasceu Jesus, nasceu Judas. O ódio dos cainitas ao colocá-lo na sepultura e querer mantê-lo dentro da sepultura. O ódio que os carnais, agora não cainitas, mas que às vezes alguns carnais, que ainda não são espirituais, às vezes têm contra a semente eleita, como os irmãos de José. Que ódio terrível, porque ele sonhava e os outros não, porque ele via e os outros não, porque Deus o usava e aos outros não. Mas nós temos dito, irmão, aqui há uma grande nuvem de testemunho que nos ensina, sabe o quê? Descansar e confiar. Descansa, confia, porque o diabo nunca conseguiu frustrar os planos de Deus, e não é hoje que ele vai frustrar. Se Deus planejou, glória, temos essa segurança eterna, temos essa âncora firme e segura, que o diabo não vai prevalecer contra a noiva. O profeta disse: a igreja hebreia caiu no deserto, Eva caiu no Éden, a igreja primitiva caiu em Niceia, mas essa noiva não vai cair, irmão. Ela foi eleita para não cair. Você foi eleito, é para levantar, brilhar, resplandecer e ser arrebatada a igreja. Há uma nuvem de testemunho nos ensinando isso, a crer, a descansar em Deus. Há uma nuvem de testemunho nos ensinando isso. Os planos de Deus não vão ser frustrados em nossa vida, pelo contrário, quando o diabo ri e achar que está vencendo, tirando proveito, por acrescentar dores, angústias, tribulações, irmão, ele está trabalhando para Deus sem saber que está trabalhando para Deus, trabalhando, fazendo um favor para Deus, como ele fez na vida de Jó, apenas um favor para Deus. Então olha aqui Mateus 28, olha, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, 6 da manhã do domingo, 6 da tarde, melhor, do sábado, quando o dia dos judeus termina, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra. Então olha esses destaques, um anjo, um terremoto, uma remoção de pedra, por um anjo, e sentou sobre ela. Versículo 13, e o seu aspecto era como relâmpago, um ser como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, e os guardas ficaram o quê? Com medo dele, ficaram muito o quê? Assombrados e como mortos. Quer dizer que os guardas viram, mas olha como é terrível uma pessoa que não tem semente eleita. Não adianta insistir, não adianta ver, eu vi a perna esticar, e o que isso adianta? Tem gente na Bíblia que viu o anjo como relâmpago, e mentiu, ficou a palavra dele contra o fato do anjo, a palavra do mentiroso cainita contra a manifestação real da vida eterna. Eu vi o olho do cego, o que adianta? Se não é eleito, para nada aproveitará. Mas como é bom ser eleito, hein, irmãos? Lá está o irmão Rodrigo. Grande é o nosso Deus, por sermos o povo, por Deus escolhidos. Somos nação santas, somos escolhidos, povo adquirido. Está lá o irmão Rodrigo, ouviu um hino e converteu. Está lá o irmão Alain, ouviu um hino, meia dúzia de palavras na internet, converteu. Está aqui eu, achei uma Bíblia um dia no lixo e resolvi lê-la pela primeira vez, e comecei a ler, e estou eu até hoje aqui lendo e relendo, e me converti.
Está aqui muitos que ouviu uma voz ecoar pelo rádio, ouviu meia dúzia de programas e está 40 anos sustentando a vida cristã. Como é bom ser eleito, gente. Quem não é eleito vê anjo, vê pedra, vê milagre e ainda serve para a perdição. Imagina o juízo desses mentirosos aqui. Verso 4, olha, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não para os guardas. Deus fala para a pessoa certa, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Olha a diferença do eleito. Então Jesus disse-lhes, não tem mais, ide dizei aos meus irmãos, que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns, da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, fizeram o quê? Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram. Mas tem gente que troca a salvação por dinheiro, não tem? Troca ou não troca? Judas trocou, mas esses aqui também trocaram. Tanto o que levou ele à cruz, quanto aquele que tentou manter a ressurreição oculta. Olha para você ver. Dizei, versículo 13, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Nem vendo o anjo, parou de falar mentira. Nem vendo o anjo, nem vendo a Deus, nem vendo a cena da ressurreição, se converteram, abriram mão das suas vaidades, se prostraram, tinha que manter o cargo, o status, as finanças, talvez estavam precisando de dinheiro para aceitar aquele suborno. Está vendo? Isso tudo aqui revela, sabe o quê? O ódio do diabo contra Deus. Deus prevalecendo e o diabo, ainda que se for preciso, subornar, mentir, matar, para poder eliminar, apagar, abafar a revelação, ele faz tudo o que for preciso. E o irmão Brana disse assim, ó, Jesus, Cristo, em sua carne, não pisa mais nessa terra, enquanto ela não for totalmente purificada. Sabe por quê? O profeta disse, se ele viesse aqui e andasse aqui, eles o crucificariam novamente. Não por causa deles, mas é por causa do espírito que está por detrás deles. O espírito do diabo levou Judas a agir daquele jeito, levou Anás e Caifás e a multidão a agir daquele jeito, levou Pilatos a agir daquele jeito, levou aqueles zombadores a ajoelhar diante de Jesus, com uma coroa de espinho, uma túnica vermelha e com uma cana na mão. Aquele espírito que estava por detrás, levaram eles a agir com tamanha incredulidade e deboche do mestre. Lembre disso, não são as pessoas, é um espírito que está por detrás, é questão de uma semente que está plantada dentro daquela pessoa. Então aqui você vê que eles mentiram e deixaram aquele dito ser divulgado. Sempre o diabo tentando abafar, jogando sujo,
como ele sempre jogou. Ele e todos os seus filhos sempre agiram assim, nunca deixarão de agir dessa maneira. Mas não tem problema, é Deus quem cuida de nós. Se nos colocar na sepultura, hoje eu uso esse corpo terrestre. Se ele for para a sepultura, amanhã eu vou usar o celeste. Mas se chegar o dia da ressurreição, aquele da sepultura vai ser glorificado. E então eu estarei num corpo glorificado. Não importa onde nos ponham, se num sepulcro, se em uma casa de detenção, não importa o que suceda, Deus cuida da sua semente eleita. Cuidou do seu Abel, levantando 7 para continuar o ministério. Cuidou do seu Elias, levantando Eliseu para seguir adiante. Cuidou de Moisés, levantando Josué para seguir adiante. Cuidou de Jesus, o ressuscitando ao 3º dia e fazendo-o voltar na forma de Espírito Santo para seguir cuidando da igreja. Cuidou da igreja que desceu às arenas, às fogueiras, às masmorras. Cuidou deles. Estão todos aguardando a ressurreição. Irmãos, cuidou de José no Egito e muito bem cuidado. Louvado seja Deus. Vocês em casa, nós presente aqui. Deus sempre cuida dos seus eleitos. Cuidou de Daniel lá dentro da cova dos leões. Leões famintos, mas diante do Deus de Daniel, tudo estava indo bem. Cuidou dos jovens hebreus lá dentro daquela fornalha. É Deus cuidando dos seus eleitos. Cuidou deles dentro da Babilônia, mesmo quando estavam presos em cativeiro. Sempre foi Deus. Eu repito mais uma vez essa escritura que nos acompanhará até o arrebatamento. Aquele que começou em vós esta boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Creia nisso. Ainda que Esaú te odeia, Deus é contigo, Jacó. Ainda que os teus 11 irmãos te odeiem, José, Deus resolveu pôr a mão sobre ti e te abençoar desde antes da fundação do mundo. Ainda que Judas está te vigiando o tempo inteiro, e ainda que correrão ditos mentirosos acerca da tua ressurreição, a mão de Deus está sobre ti, os seus planos não serão frustrados. Apocalipse capítulo 12, o dragão vem para destruir a mulher, e a semente da mulher, o seu filho. Quieta, disse o irmão Brana. Ei, Mariazinha, Deus a levou, revelou a José em sonho que deveriam ir para o Egito. Deus fugiu com aquela mulher, Deus levou aquela mulher para se esconder do dragão no Egito. E nessa era, disse o irmão Brana, o dragão Roma logo virá no ecumenismo contra essa mulher mais uma vez. Mas fica tranquilo, sabe que a Bíblia diz em Apocalipse 12, quando o dragão Roma vier contra a igreja, a mulher que tem um filho no colo, que é Cristo, Deus leva essa mulher para o deserto, diz a Bíblia, para ficar 1260 dias até que o dragão seja preso na prisão, mas Satanás por 1000 anos. Quer dizer, quando o dragão vier contra a noiva, a mulher que tem o filho prometido, sabe o que a Bíblia já nos disse? Por 1260 dias, Deus nos leva para as bodas do Cordeiro e nos livrará do fogo desse dragão e da cauda desse dragão que arrasta o mundo atrás dele, diz a Bíblia. É Deus nos guardando o tempo todo. Vamos ficar em pé. Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Senhor, por poder falar aqui essas palavras entrecortadas, mas palavras de vida eterna, palavras de revelação, Senhor. No nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu quero colocar aqui, Deus, cada pessoa diante de ti. Quero te apresentar o Orlando pedindo oração por sua esposa e o seu neto por enfermidade também, Senhor. Tu és Deus, tu és soberano. Tu és o grande Jeová que tem respondido muitas orações. Tem curado, tem feito milagres. Tu és o Deus que pode vir aqui nesse instante e mais uma vez curar. Também olhar para a irmã Lucília e ajudá-la com o seu problema no joelho. Tu és Deus, Pai,
ela está pedindo a oração da fé. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que guarda a tua igreja em todo e qualquer tempo. Pai, minha alma enche-se de fé quando eu penso nestas coisas, nestas maravilhas que é ser um filho eleito, Senhor. A nós não importa se Abel vem, se Caim vem para nos matar. A nós não importa se os 11 vêm para nos vender ao Egito, se o concílio ecumênico vem para tentar nos enclausurar contra a parede. A nós não importa, Senhor, se há laços, ferramentas do inimigo apontadas para nós. Certo é que o profeta Isaías já disse que nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará, porque somos os Josés, os Jacós, os Abéis, somos a semente eleita que o Senhor tem plantado nessa terra para crer nessa mensagem do arrebatamento, Senhor. Pai, pelo poder dessa palavra, pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, meu Deus e Pai, vá de encontro aos meus irmãos, vá de encontro à igreja do lar, vá de encontro aos meus irmãos que estão aqui agora, Pai. Ajuda cada um de acordo com sua necessidade. Deus, que essa palavra não seja apenas palavras intelectuais, formais, bem elaboradas, para ficar no intelectual, mas que seja palavras reveladas, de vida, realidade, de quem é eleito, para que desça dentro da alma, Senhor, e na alma isso vai causar o resultado, Pai, que o Senhor espera que cause nessa noite. Pai, se há alguém me ouvindo que não tem o Espírito Santo, dê o Espírito Santo, Senhor. Se há alguém me ouvindo, Pai, que precisa de libertação, conceda a divina libertação, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Se há alguém precisando de saúde, eis aqui a palavra da saúde, em nome de Jesus Cristo. Ser sarado, levanta, anda, levanta, glorifica, celebra a tua cura na cruz do Calvário. No nome de Jesus Cristo, é a nossa oração por toda a igreja, Pai. Oportuno esse pensamento. Temos passado dias não muito fáceis, dias de insatisfações, muitas vezes, para quem verdadeiramente é um cristão. Mas, Pai, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, e sabemos que tudo isso está cooperando para o nosso bem, porque nós amamos a Tua palavra e a Tua vinda, Senhor. No nome de Jesus, cele essas palavras, meu Senhor, na alma de cada um dos Teus filhos. É a nossa oração de fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Podem ir se retirando pouco a pouco para não aglomerar. E domingo pela manhã, às 8 horas, o programa A Luz da Palavra, às 8h30, a Escolinha das Crianças, e então daremos prosseguimento à Escola Bíblica Dominical. Você aí, em sua casa, o nosso abraço, Deus te abençoe. Deus abençoe o Gessé Marcos, a Patrícia Goulart aqui em Passos. Deus abençoe o Emanuel em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Deus abençoe a Suelen em Caratinga, Minas Gerais. Ruth, Tereza, Lucas, Moacir, Roseli em Passos, Minas Gerais. Pastor Alberi, Porto Alegre, Deus abençoe. Sérgio, Noemi e a Sara, Deus abençoe. Adriana e o Orlando em Passos. Miriam e Jair em Betim, Minas Gerais. Radassa em Passos. Pedro em Americana, São Paulo. Bianca em Belo Horizonte. Jairo em Betim, Minas Gerais. Antônio Aires, Campina Grande, Paraíba. Lídia em Passos, Minas Gerais. Donizete Sirlene, Passos, Minas Gerais. Patrícia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Washington e Neuza, Belo Horizonte, Minas Gerais. Itamar em Campestre, Minas Gerais. Nilza, Passos, Minas Gerais. Rosângela, Passos, Minas Gerais. Daiane e família, Passos, Minas Gerais. Laodiceia, Paraíso, Minas Gerais. Lucília, Passos, Minas Gerais. Neide e Suzana, Passos, Minas Gerais. Neuza Laurindo. Ricardo Idete em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Vitória em Passos, Minas Gerais. Thaisa Reis, Passos, Minas Gerais. Vitória Prado, Passos, Minas Gerais. Crisnaira, Passos, Minas Gerais. Sandra Fernandes,
Deus abençoe. Rodrigo e Rosilda, Belo Horizonte. Sharon, Késia e Benhur, Passos, Minas Gerais. Cauane, Passos, Minas Gerais. Gildásio, Belo Horizonte, Minas Gerais. Pastor Luiz Cláudio, São Luís do Maranhão. Deus abençoe, nosso amigo também. Saudações ao pastor Luiz Cláudio e toda a igreja aí, os amados irmãos de São Luís do Maranhão. Deus abençoe. Deus abençoe a participação do irmão Donizete, uma pregação desta em um rádio com muita... Atingiu o coração aqui, não entendi muito bem. Deus abençoe a participação. Sim, pregação, uma mensagem destas em um rádio, cheia de unção, atingiu o meu coração. Aqui estou esperando a minha transformação, o arrebatamento. Amém. Deus abençoe. Irmão Francisco Fernandes também chegou a sua participação em Belo Horizonte. Amém. Deus te abençoe. Estaremos orando, sim. Deus abençoe. Estaremos orando para sua família, sua esposa, e para quem está enfermo também aí, um pedido de oração. Amém. Vamos orar mais uma vez, vocês que estão aqui. Deus abençoe o pastor Luiz, passando para saudar a todos os irmãos em nome de Jesus, e esse pregador eloquente, pastor Bruno, bondade sua, Deus abençoe. Estou como aquele jovem peão que disse o irmão Brano, eu pensava que ser um pregador. Quando eu vi o pastor Luiz Cláudio pregando, eu falei, não, eu não sou um pregador. O irmão Brano disse, eu pensava ser um verdadeiro peão. Quando eu vi os verdadeiros peões montando em touro, eu disse, não, nunca fui um peão, eu só admiro as revistas dos verdadeiros peões. Amém. Deus abençoe, nosso abraço. Deus abençoe o Gildásio. Quando a semente é lançada na terra, ela tem que morrer, apodrecer, e se o germe dela é predestinado, ela vai nascer. Assim somos nós, que somos comparados como essa semente eleita. Amém, graças a Deus. Isso é a pura verdade. E, enfim, vamos agradecer a Deus, irmãos. Senhor Jesus, quero pedir ao Senhor nesse instante, em favor de todos os meus queridos irmãos que ouviram esse culto, em nome de Jesus Cristo, eu quero rogar a Ti, Pai, venha cuidar da semente eleita. Não precisa nem de Te pedir isso, o Senhor já tem cuidado. Mas, Pai, nós só nos entregamos mais uma vez e fazemos como diz a Tua palavra, eis-nos aqui, cumpra-se em mim segundo a Tua vontade. Foi o que fez Maria, eis-me aqui, seja feito segundo a Tua vontade. Foi odiada, quase apedrejada e criticada, mas ela descansou nas palavras do anjo. Assim foi Isabel, aquela mulher velha que se engravidou. Talvez não olharam bem para ela, Senhor, ainda mais seu esposo, 1 ano sem conseguir abrir a boca e falar. Teu profeta disse, elas sofreram a reprovação, Pai, mas o Senhor cuidou delas em tempo de perseguições, críticas. Pai, assim somos nós, a Tua igreja. Podemos às vezes sermos mal entendidos, mas Deus, guarda essa semente especial e abençoa hoje e sempre. Lembra do irmão Francisco, o Senhor e sua esposa, não sei quem está enfermo lá, mas o Senhor sabe. Coloca a Tua mão e agracie em nome de Jesus Cristo essa vida, essa família, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você não se inscreveu, se inscreva aí em nosso canal.